E depois do governo federal confirmar a transferência de refugiados venezuelanos para o Amazonas, as secretarias de assistência social do estado e do município se preparam para fazer o acolhimento dessas pessoas. Sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com a repórter Tamires Claire. Tamires, boa noite. Já existe um número confirmado de quantos refugiados devem vir para Manaus? Boa noite, José Augusto. Boa noite a todos. Olha, a expectativa é receber entre 150 e 180 refugiados aqui em Manaus. Essas pessoas vão primeiro chegar lá em Roraima e vão ser acolhidas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. Lá elas vão passar por uma triagem. Parte dessas pessoas vem aqui para Manaus. Esses primeiros 30 dias vão ser em um espaço cedido pela Secretaria de Assistência Social do Estado, que vai arcar com os primeiros custos, como água, energia elétrica. Lá essas pessoas também devem receber apoio técnico, educacional, cursos técnicos, também validação de diploma, tudo para que elas possam se manter por conta própria aqui no Brasil. E também vai haver vai ser feita a agilização dessa documentação dessas pessoas para que elas possam se manter aqui no Brasil legalmente. Mas a maior parte dessas ações devem ser feitas pela prefeitura, só que a declaração é de que o município não tem verba suficiente para isso e vai precisar de verba federal. Fato é que 148 índios da etnia Uarau permanecem morando aqui na capital desde que houve aquela onda migratória por conta da crise política e econômica que passa a Venezuela. José Augusto. Obrigado, Tamires. Vamos torcer para que governo, município e estado possam se inteirar desse assunto e ajudar essas famílias que precisam tanto. E o número de desempregados no Amazonas diminuiu nos últimos 3 meses de 2017. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. A pesquisa nacional por amostra de domicílios mostrou que a taxa de desocupação no Amazonas foi 13,5% nos últimos 3 meses de 2017, uma queda de 2,5% comparado ao trimestre anterior. A região metropolitana de Manaus também apresentou baixa de 17,6% de desocupados, uma variação de menos 2 pontos percentuais ao período de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Segundo o IBGE, os dados mostram que os setores do comércio, indústria e de serviços ajudaram a diminuir o desemprego no Amazonas. Fechamos o ano com um saldo, com uma melhora na posição da desocupação no estado do Amazonas e certamente que esse indicador do último trimestre do ano foi positivo e trouxe sim boas notícias para o nosso estado e para os trabalhadores. Além da capital, o IBGE visitou outros 53 municípios do Amazonas e apesar da melhoria na taxa de desocupação, o número de trabalhadores sem a carteira assinada aumentou. O que é importante nesse momento é recuperar a condição de trabalho, a condição de empregabilidade. Certamente que o formal e o informal virá em seguida, será todo um processo também de recuperação, mas que no momento que nós estamos contando como positivo é a recuperação do trabalho. Com o resultado da pesquisa, o Amazonas fica na 22ª posição no ranking de taxa de desocupação no país. A partir da semana que vem já vai estar disponível o programa para quem quer começar a fazer a declaração do Imposto de Renda 2018. O envio só começa a ser liberado pela Receita Federal no dia 1º de março e vai até o fim de abril. Mas é bom estar atento às novas regras. Quem teve um rendimento de mais de R$ 28.500 no ano passado deve ficar atento aos prazos para a declaração do imposto de renda deste ano. Também deve preencher o documento quem recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis pode ser ganhar uma ação judicial, uma bonificação que tenha fins, que tenha retenção na fonte, algum tipo de renda que não seja a sua renda efetiva, né? A atualização do programa vai estar disponível a partir de segunda-feira, mas apenas para preenchimento dos dados. As informações devem começar a ser enviadas a partir do dia 1º de março. E este ano tem novidade: o contribuinte vai ter que dar novas informações na declaração. Como, por exemplo, você vai declarar um carro, ela vai pedir o número do Renavan. Declarar bens móveis,
ou bens imóveis, ela vai pedir número da matrícula do imóvel. Esse ano ainda vai ser uma versão de teste, mas a partir do ano que vem já vai ser exigido para todos os bens declarados no imposto de renda. As exportações do polo industrial de Manaus cresceram 70% em janeiro. Mas isso não significa, ao menos por enquanto, que as empresas estejam produzindo ou contratando mais. Em janeiro do ano passado, foram 41 milhões de dólares em exportações. Este ano, o polo industrial de Manaus arrecadou 70 milhões de reais, crescimento de 70%. Os concentrados de bebidas puxam essas vendas, seguidos pelas motocicletas e pelas lâminas e aparelhos de barbear. Argentina e Colômbia são os dois principais compradores. Juntos, eles representam 46% dessas exportações. A Federação das Indústrias do Amazonas comemora a notícia, mas lembra que isso ainda não significa aumento nas linhas de produção. Não houve um crescimento, de fato. Houve uma recuperação daquilo que nós já fomos no passado, onde nós chegamos a faturar em torno de 42 bilhões de dólares e agora, ano passado, nós chegamos em torno de 23 bilhões. No próximo bloco, tem as notícias do Barezão 2018 e as nossas dicas para o seu fim de semana na Agenda Cultural. Em Manaus, 7h33, eu volto daqui a pouco. Fixo os olhos no céu, penso em mim, eu penso em ti.